os minutos iniciais, conforme a gente combinou, né? Sempre no início de cada aula a gente tem esse tempo inicial aí para vocês conectarem antes da gente começar o nosso bate-papo. Então, a nossa disciplina começou essa semana, na terça-feira, né? Terça-feira a gente teve o nosso contrato pedagógico, a gente teve o conteúdo da aula 1, a gente fez uma revisão ali de porcentagem, regra de 3, a gente viu operações comerciais, regra de 3, a gente viu a simples e a simples inversa e direta. Nós vimos os cálculos de juros simples e juro composto, com as suas fórmulas. Dentre todos esses elementos, né, durante a aula a gente viu exemplos de cálculo, para vocês relembrarem, né, e também, claro, para a gente ver os detalhes dos cálculos relacionados aí ao uso também da calculadora. Então foram vários aspectos, vários detalhes trabalhados. E no segundo momento da aula a gente fez ali exercícios no Classroom, correspondentes a esse conteúdo, né, da terça-feira. Hoje a gente vai ter o conteúdo da aula 2. Esse conteúdo é sobre os aumentos e os descontos sucessivos. A gente vai ver o conceito, né, correspondente a esses dois conteúdos. A gente vai ver exemplos de cálculo. Aí depois que fechou o conteúdo a gente vai fazer intervalo, depois do intervalo chamada, depois da chamada continua a aula com exercícios, né? A gente tem exercícios ali no Classroom correspondentes a esse conteúdo. E a gente permanece ao vivo, conectados nos dois momentos, né? Nessa primeira parte, na segunda também. Enquanto estão fazendo os exercícios, a gente está conectado aqui para tirar as dúvidas e perguntas de vocês que possam surgir durante a realização dos exercícios, né? Na hora de fazer os cálculos, enfim, tá? Assim como a gente fez na aula passada. Relembrando que as nossas aulas ao vivo, né, elas são também gravadas e depois, quando convertidas, ficam disponíveis para vocês na barra atividades do Classroom, no tópico vídeos das aulas. Os slides utilizados durante as aulas também é a mesma coisa. Os slides são posteriormente disponibilizados para vocês ali na barra atividades no tópico slides, tá? Vamos relembrar rapidamente o nosso calendário. Na primeira aula a gente fez o contrato pedagógico, foi 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora, né, explicando todos os detalhes. Mas no início de cada aula eu lembro pelo mínimo o calendário para vocês, né, terem sempre a memória bem presente do que precisa ser feito, tá? Então aqui vimos aí terça a aula 1, hoje estamos tendo 27/5, vamos ter a aula 2, e na terça que vem a aula 3. Correspondente a esse conteúdo inicial, vocês têm a variativa 1 para fazer no Moodle, ela vale 2 pontos, o prazo é aquele que a gente mostrou lá no vídeo do contrato pedagógico, né, que está presente no guia do aluno. Então vocês têm que estar acostumados aí a acessar o guia do aluno e fazer as atividades que valem nota dentro dos prazos, né, variativa 1, então 2 pontos. Dia 3/6, gente, relembrando, nós vamos ter uma revisão, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão desses 3 primeiros conteúdos. E, é claro, né, como dia 3/6 vai ser feriado, de fato, né, essa aula 3/6 ela vai acontecer no dia 7, segunda-feira pela manhã, recuperando o feriado. Então, excepcionalmente, né, em função do feriado, vocês têm uma aula na segunda-feira, dia 7, tá? A gente vai estar recuperando o dia 3. O dia 3 não vai ter aula por causa do feriado. Então, essa revisão aqui da aula 1 a 3 acontece no dia 7, tá? No dia 8/6, nós temos a aula 4. Dia 10, a aula 5. Dia 15, a aula 6. Correspondente a esse outro conjunto de aulas aqui, vocês têm atividade avaliativa 2 para fazer lá no Moodle, também valendo 2 pontos. Tem prazo para fazer, nós mostramos isso lá no vídeo do contrato pedagógico, vocês podem olhar o prazo no guia do aluno. São vários dias que ela fica aberta à disposição. Se deixar passar o prazo, né, vai fechar e não terá como fazer depois, então fiquem atentos aos prazos das avaliativas, tá?
são aí 4 pontos na N1. No dia 17/6 vai ter uma revisão desse outro segundo conjunto de conteúdos, da aula 4, 5 e 6, vai ter uma revisão então no dia 17 desse conteúdo em específico. Para fechar a nota da N1, vocês têm o trabalho disciplinar, 6 pontos, 60% da nota da N1, né? São 4 pontos das avaliativas no Moodle e 6 pontos do trabalho que vocês vão fazer e entregar ali no Classroom até o dia 19/6, conforme a gente combinou e detalhou lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Quem não lembra, pode assistir depois de novo o vídeo, tá tudo detalhado lá, é lá que vocês vão fazer e é lá no Classroom que vocês vão entregar, certo? Dia 22/6, acontece uma revisão final, uma revisão preparatória, bem focada aí em preparar vocês para a prova, que acontece no dia 24/6, tá? Então, no dia 24/6, nesse dia não tem conexão ao vivo, nesse dia é só a prova no Moodle. Então, um pouquinho antes das 9 horas, é postado no Classroom as instruções e o código da prova. Então, vocês vão acessar a sala de aula virtual de vocês, o Classroom, vão ler as instruções, vão copiar o código. E aí, às 9 horas em ponto, vocês vão entrar no Moodle, lá abaixo da semana 1, 2, 3, 4, vai aparecer lá a prova final, assim como a gente mostrou lá no vídeo do contrato pedagógico. Vocês vão clicar na prova e vão inserir o código fornecido. Então, a prova vai abrir, são 10 questões, vocês vão fazer as 10 questões e ao final salvar e enviar, e ela já vai dar a nota que vocês ficaram na N2, tá? Então, temos aí todo o processo avaliativo, né? N1, 4 pontos das avaliativas no Moodle, mais 6 pontos do trabalho disciplinar no Classroom, 10. N2, prova final valendo 10 pontos. Então, a nossa média é a N1 mais a N2 dividido por 2, certo? Tem que dar no mínimo 6 para aprovação. Abaixo de 6, tem que fazer a substituição, né? Porque abaixo de 6 reprova. Então, tem ainda a chance de fazer a substituição caso fique abaixo da média. A substituição acontece no Moodle, dia 10/7. Essa não tem código, né? É só acessar aí no dia 10/7, dentro do Moodle, da disciplina de matemática financeira, e vocês vão ter acesso à prova ali. Somente, claro, né, aqueles que ficaram abaixo da média. No dia do contato pedagógico, a gente mostrou isso tudo aqui, com detalhes, a gente abriu o Moodle, mostramos onde estão as avaliativas, mostramos o guia do aluno, as datas, a gente abriu o Class, mostramos o trabalho lá dentro do Classroom, então tudo foi detalhado, né? Então, muito importante vocês, se alguém não assistiu o vídeo do contato pedagógico, assista. Quem não lembra de alguma coisa, pode rever, né? Tá gravado, e a gravação ficou disponível ali na barra atividades do Classroom, no tópico vídeos aulas ao vivo, tá? Pessoal, alguma pergunta sobre o nosso calendário? Alguma dúvida? Não. Transferência é meio demorando. Certo. Lara, os exercícios acontecem ali no Classroom, tá? Eu não soluciono os exercícios para vocês, são vocês que resolvem os exercícios, certo? E aí, quando vocês têm dúvida, vocês perguntam aqui no ao vivo, tá? Então, tem que estar ao vivo na aula, fazer os exercícios para poder perguntar as suas dúvidas. Depois da aula, o professor está atendendo outra turma, né? E aí não vou ter como atender vocês. Por isso, vocês têm um horário de aula com o professor, para participar da aula e fazer as dúvidas e perguntas durante a aula, certo? É nesse horário, das 9 ao meio-dia, que acontece a aula. A primeira parte é trabalhado o conteúdo, a segunda parte da aula são feitos exercícios, vocês fazem os exercícios, tendo dúvida, vocês perguntam as dúvidas que vocês têm na hora de fazer os exercícios, ao vivo, aqui, durante a aula, tá? Na primeira parte da aula, eu mostro exemplos de cálculo. Esses exemplos são gravados. Agora, na hora de fazer os exercícios, vocês vão fazer, e tendo dúvidas, vão perguntar. E aí a participação de vocês nesse segundo momento é extremamente importante. Participar ao vivo, fazendo os exercícios e tirando suas dúvidas. Tá? Muito bem. Sobre o calendário, então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida,
Vamos adiante. Então, o nosso conteúdo da aula 2 são os aumentos e descontos sucessivos. Eles se inserem dentro do contexto, né, dos juros. Nós já iniciamos esse contexto dos juros na aula passada, né? A gente viu o juro simples, juro composto, e tivemos já um exercício que fazia conexão com essa aula de hoje. Vocês tiveram que pesquisar ali na apostila para dar conta de responder aquele exercício, né, que falava da taxa fixa, da taxa variável, já é a conexão entre aquilo que a gente viu lá na primeira aula, né, com aquilo que a gente vai ver hoje, certo? Então, muito importante essa dimensão. O juro composto, o juro simples tem uma taxa só, né? É a única taxa inserida na fórmula, a gente calcula os valores correspondentes a essa taxa única, fixa, tá? Nos aumentos e descontos sucessivos, essas taxas são variáveis. A cada período, a cada mês, a gente pode ter uma taxa diferente. Existem várias situações na economia que isso ocorre, né? Então, por exemplo, uma aplicação financeira, né? A cada mês, nós temos uma taxa de rendimento, né, incidente sobre aquele investimento. Então, essa taxa pode ser variável. No mês pode ser 1, no outro mês 1,2, no outro 1,3, no outro mês 0,8. Então, essas taxas são variáveis, o que impediria o uso lá das fórmulas, né, da nossa primeira aula, para cálculo de juros, do montante, enfim. Porque lá é só uma taxa, né? Por isso, então, o nosso conteúdo de hoje, aumentos e os descontos sucessivos, tá? Então, o aumento sucessivo. O cálculo é similar ao do juro composto, né? Porque os juros vão acabar incidindo um sobre o outro, mas os aumentos sucessivos têm uma diferença, né? Tem uma diversidade de taxas, como a gente estava falando, tá? O juro composto tem uma taxa fixa, única, mensal, por exemplo. O aumento sucessivo não, né? Ele vai utilizar de várias taxas mensais. Então, a taxa de um mês não necessariamente é a mesma da taxa do mês seguinte. Então, está aí a diferença básica. No juro composto, a taxa mensal é fixa. Então, vamos lembrar lá, né? Nos exercícios que a gente fez na aula passada. Calcular lá um capital que investido, né, em tantos meses, rendeu um valor X lá de juros a uma taxa de 1% ao mês. Uma taxa só, né? Uma taxa única, só aquela ali. Independente do número de meses de rendimento, né? A taxa é fixa. No aumento sucessivo, não. No aumento sucessivo, a gente pode ter, então, para cada mês, uma taxa diferente. O que faz com que, no aumento sucessivo, as taxas sejam variáveis, tá? Diele disse que não estava conseguindo entrar, mas agora conseguiu, né, Diele? Tranquilo. Um exemplo básico aí da aplicação da taxa mensal variável é a poupança, tá? Então, a poupança é um tipo de investimento, né, em que mês a mês há um valor percentual que incide sobre aquele depósito que foi feito, né, aqueles valores que estão presentes na conta poupança. Então, claro, hoje em dia, né, esse valor, em termos de taxa, ele é bem baixinho, né, mais baixo que a própria taxa básica da economia, mais baixo que a própria inflação anual, né? Hoje em dia, pouca gente tem dinheiro na poupança porque o dinheiro, na verdade, está perdendo valor lá, né? Mas é um exemplo aqui. Então, tem R$ 1.000 na poupança, né? Passou 30 dias, o rendimento que aconteceu foi de 0,5. No próximo mês, vai incidir rendimento de novo sobre o valor que está depositado na poupança. Mas só que no próximo mês o rendimento foi de 0,35. Então, os valores, as taxas, estão sendo variáveis mês a mês. Tá? Então, investimentos geralmente são assim. Poupança, renda fixa, entre outras, né? Tem essas variações. Tá? Então, a gente vai ver a aplicação dessas fórmulas aplicando diferentes taxas.
Então, a nossa primeira fórmula é a fórmula do aumento sucessivo, tá? E a fórmula do aumento sucessivo é a fórmula do montante. Então, quando a gente faz uma aplicação, ela tem um rendimento, o valor resultante final é um montante, né? Eu apliquei R$1.000, aí um mês rendeu 100, no outro mês rendeu mais 100, no final tem um montante de 1.200. O montante é o capital investido mais o acumulado, né? Então, aqui nós temos a fórmula do montante para os aumentos sucessivos, tá? Está sendo feito um rendimento sobre o capital investido. Então, a fórmula é montante igual ao capital está sendo investido, multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa do primeiro período. Então, é a taxa do primeiro mês, que multiplica 1 mais a taxa do segundo período, no segundo mês, por exemplo. E assim sucessivamente, né? N taxas, quantas forem. Tá? Então, se eu tiver aqui 3 meses, vão ser 3, né, elementos aparecendo aqui, 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I. Se for 10, vai aparecer 10 vezes, 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I, multiplicando um pelo outro, N vezes, tá? Esse N que está aqui na fórmula só significa o seguinte, isso aqui é N vezes, quantas taxas houverem, tá? Então, tem 1, 2, tem 20, tem 30, tem 100 taxas, né? Ficou durante 100 meses investido o valor. Fica o capital vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, N vezes, 100 vezes, se for o caso, tá? Então, essa fórmula, ela é uma fórmula que depende do número das taxas, tá? Então, ela não é só isso aqui, como a gente está vendo, né? Ela pode ter N taxas, então, pode ter 1 mais I, quantas vezes forem as taxas, certo? Muito importante essa compreensão, esse entendimento. Todo mundo entendeu isso, gente? Que esse 1 mais I aqui vai aparecer quantas vezes forem as taxas que tiverem para o cálculo? Sim. Sim. Lembrando que a taxa tem que converter sempre, no caso, dividir por 100, né? Isso. A taxa ali para somar com 1, né? A gente tem que fazer aquela conversão que a gente aprendeu lá na primeira aula. Perfeito, muito bem lembrado. Certo, muito bem. Ficou tranquilo aqui a fórmula para vocês. Vamos adiante. Então vamos a um primeiro exemplo, tá? Nós temos aqui um depósito, né? Alguém foi lá e depositou em poupança, né, na sua conta, R$10.000. Seria bom, né? Se a gente tiver R$10.000 agora para ali depositar na poupança. E aí, esse indivíduo então depositou R$10.000 e esse depósito foi feito no dia 2 de janeiro, tá? De um determinado ano. Então, 2/1 foi feito o depósito. E esse depósito foi resgatado por esse indivíduo no dia 2/7 desse mesmo ano. Então, transcorreram ali 6 meses. Então, foram 6 meses de aplicação financeira. Em cada mês, a poupança teve um rendimento, um percentual que incidiu sobre esse mesmo valor depositado. Tá? A pergunta aqui é, qual vai ser o valor que ele vai resgatar, ou seja, um montante, né? Ele depositou 10 mil, aí mês a mês foi incidindo, né, a taxa de juros de rendimento, no final ele vai ter os 10 mil mais os rendimentos, vai ser um montante, né? Então, que valor ele vai resgatar, que montante vai ser esse, com essa aplicação de 10 mil, sendo que houveram essas 6 correções, 6 taxas incidentes sobre o valor aplicado. Então, ele depositou no dia 2 de janeiro, passou 30 dias, no dia 2/2, o rendimento da poupança foi de 0,61%. Então, a gente já tem aqui a primeira taxa. Passou mais 30 dias, ou seja, do mês 2 até o mês 3, houve uma taxa, um rendimento de 0,58%. Depois, passaram mais 30 dias, lá em abril, taxa de 0,55% de rendimento na poupança. No dia 2 de maio, 0,56%.
No dia 6, no dia 2 do 6, 0,57%. E no dia 2 do 7, 0,59%. E claro, né, já se antecipando aqui, ali na fórmula do montante do aumento sucessivo, é capital que multiplica 1 mais a taxa. E nós já aprendemos na aula passada, o colega estava lembrando aqui, que a gente não pode somar um número inteiro, né, ou um numeral, né, com percentual, são coisas diferentes, né? Então a gente precisa converter a nossa taxa para numeral. Como é que a gente faz isso, né? 0,61%, a primeira taxa, é 0,61 por 100, né? Então 0,61 divididos por 100 vai ficar 0,0061. Faz a mesma coisa para todas as taxas, né? 0,58% é 0,58 dividido por 100, vai ficar 0,0058. 0,55% é 0,55 por 100, então divide por 100, vai ficar 0,055. Assim a gente está transformando os valores percentuais, né, em numeral, né? Aí sim, agora, quando está em numeral, a gente pode somar o 1 mais i, né? Agora o i está em numeral, 0,0061, 0058 e assim por diante. Quantas vezes a gente vai fazer 1 mais i lá na fórmula para multiplicar pelo capital? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, certo? Porque foram 6 meses de rendimento, 6 meses de taxa. Então vamos ver como fica a montagem desse cálculo. Então está aqui a fórmula, né? Montante igual a capital que multiplica 1 mais i, que multiplica 1 mais i, que multiplica 1 mais n vezes, né? Quantas taxas forem, tá? Então está aqui, fórmula montante igual capital, está ali no enunciado. Foi feito um depósito de 10 mil. Então está aqui o meu capital na fórmula, 10 mil. Que multiplica, abre parênteses, 1 mais a primeira taxa, 0,61, né? Porque a gente viu. Que multiplica a segunda taxa, 1 mais 0,58. Que multiplica a terceira taxa, 1 mais 0,55%. E assim por diante até a última taxa. Então está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a 6 taxas. Só que a gente sabe que nós não podemos somar o numeral com percentual. A gente tem que transformar o percentual para numeral também. E foi aquilo que a gente viu ali antes, né? O 0,61 representa 0,0061. Então a gente soma 1 mais o 0061, fica 1,0061, o resultado da soma. Então já tenho aqui a primeira parte, 10 mil vezes 1,0061. Depois vou multiplicar o resultado do segundo parênteses, né? 1 mais o 0,58% convertido ficou 0,0058. Então, somando, fica 1,0058. Vezes 1,0055, vezes 1,0056, vezes 1,0057, vezes 1,0059. Então, aqui, então, somadas as 6 taxas, né, 1 mais i, sendo que a taxa tem que estar sempre convertida para numeral, né? Então, ficou montante 10 mil vezes 1 mais cada uma das taxas. Agora, nós temos que multiplicar, né, os 10 mil por esses valores todos, né, correspondentes a cada taxa. Feita essa multiplicação, chega-se a um montante de 10.351,03 centavos. Então, o cálculo aqui ele é simples, mas a gente tem que fazer esses passos, né, sem esquecer dos detalhes, tá? Então, primeiro detalhe, taxas, converte as taxas para numeral, né? Segundo passo, soma o valor da taxa já convertida ali, né, para numeral, com o número 1 dentro dos parênteses. Resolveu essa soma dentro de cada parênteses, depois multiplica o capital pelo resultado de cada um dos parênteses. Feita essa multiplicação toda, a gente vai ter o resultado final, o montante que nós encontramos. Pessoal, ficou tranquilo para vocês? Deu para entender esse exemplo? Alguém que fazer alguma pergunta, alguma dúvida?
Tudo certo. Tudo certo. Muito bem. Só uma ressalva ali, professor, na página 13 da apostila, nós temos o desconto simples. Isso, no caso, não será relevante para os próximos conteúdos? Nós estamos vendo os aumentos excessivos agora, né? Depois a gente vai ver os descontos. Isso, pois é, que saiu bem na página 13 o desconto simples. Não Isso, sei nós por que vamos que ver saiu. agora na sequência. Ah, tudo bem. Nós estamos iniciando a aula, né? E o Uhum. nosso conteúdo de hoje são os aumentos e os descontos. Então a gente está vendo a primeira parte agora, que são os aumentos. Aí na sequência, Então. depois a gente já vai entrar nos descontos, tá? Então saiu errado aqui na minha apostila, porque aí o desconto está na página 14. Certo. Aí a gente Mas está ok. começando a aula e a gente vai passar pelos descontos com certeza, tá? Tá bom, obrigado. Certo, obrigado. Então, gente, sobre esse exemplo aqui, ficou tranquilo para vocês? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Bruna colocou por enquanto tranquila no chat. Legal, Bruna. Rosana também tranquilo. Legal. Vamos a mais um exemplo. Agora aqui o depósito é de R$ 25.500, tá? Também feito na poupança, no dia 10/3 de 2018. E foi resgatado no dia 10/9 de 2018. Também ficou, portanto, 6 meses aplicado, tá? Só que agora o valor do capital aplicado é maior, né, 25.500. O período, né, de investimento foi outro e as taxas que aconteceram na poupança também foram outras, né? No mês 4, o rendimento foi de 0,33%. No mês 5, o rendimento foi 0,49%. No mês 6, rendimento 0,55%. No mês 7, rendimento 0,59%. No mês 8, rendimento 0,51%. E mês 9, rendimento 0,65%. Como a gente já viu desde a aula passada, né? E a gente já relembrou isso, vimos no primeiro exercício, as taxas, a gente vai ter que converter elas para numeral, porque a gente não pode somar. É uma regra simples da matemática básica, lá do ensino fundamental ainda, né? A gente não pode somar um numeral com uma porcentagem. A gente precisa converter essa porcentagem para numeral também. Então, a taxa lá do primeiro mês, né, de rendimento, 0,33%, a gente tem que fazer 0,33 divididos por 100, né? Que fica 0,0033. Tá? Então, se vocês pegarem a calculadora de vocês e fizerem essa divisão, 0,33 divididos por 100 vai dar exatamente esse resultado aqui. Tá? Segunda taxa, 0,49% divididos por 100, vai ficar 0,0049. Terceira taxa, 0,55%, divide por 100, vai ficar 0,0055. E assim com as demais taxas, né? A quarta taxa vai ficar 0,0059, a quinta taxa vai ficar 0,0051 e a sexta taxa 0,0065. Então, todos agora convertidos para numeral. E são esses os valores, né, que a gente vai somar lá dentro dos parênteses, né, da forma do aumento sucessivo para montante, mais o valor correspondente da taxa, tá? Então tá aqui, gente, a montagem do nosso cálculo, tá? Com as taxas já convertidas. Então a fórmula é montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a primeira taxa, que multiplica mais 1 segunda taxa, que multiplica 1 mais a terceira taxa, e assim por diante até a sexta taxa, né? Então, a gente precisa somar o valor, né, dentro de cada parênteses. Aqui vai ficar 1,0033, a segunda taxa 1,0049, a terceira taxa vai ficar 1,0055, até fazer a soma de todas as taxas.
O resultado final de cada parênteses, a gente vai multiplicar todos eles, né? 25.500 vezes 1,0033 vezes 1,0049, até chegar à última multiplicação. No final, então, nós temos o resultado do montante desta aplicação de R$ 25.500 durante 6 meses, com essas taxas de rendimento. Ao final lá, então, do sexto mês, quando for feito o resgate, ele vai ter R$ 26.305,94. Certo? Então, teve um tempo investido o valor e transformou os 25.500 nesse resultado que a gente está vendo. Claro, né? É uma simulação aqui, né? E as taxas para cada tipo de investimento, né, vão ser variáveis, diferentes, de acordo, né, com a característica de cada investimento. Poupança, né, vai ter as suas taxas mensais, lá investimento em tesouro direto vai ter as suas taxas, investimento em ações vai ter os seus rendimentos, né, diários lá, né, então qualquer tipo de investimento, né, vai ter as suas taxas correspondentes, né, um CDB, um RDB, depende do tipo de investimento, né. O que é importante avaliar sempre, né, quando a gente está falando um investimento, que a pessoa quer ter um valor futuro, né, preservar o valor do dinheiro, ou ter um aumento de capital, é verificar se aquele rendimento ele está sendo pelo menos superior à inflação, né, para não perder dinheiro, tá? Qualquer tipo de investimento, rendimento que seja inferior à inflação, na verdade o valor que está depositado lá está perdendo o valor financeiro, né? Vai ser muito importante estar atento ao que está acontecendo geralmente agora com a rendimento da poupança, né? A inflação dá 1% no mês e o rendimento da poupança dá 0,5%. Perdeu 0,5%, né? A diferença é essa, a inflação deu 1%, e o rendimento da poupança deu 0,5%. O valor financeiro, poder de compra, diminuiu 0,5% naquele mês. Então, claro que tem que se procurar, né, tipos de investimentos que possam trazer um rendimento superior à inflação. Então, a inflação deu 1% no mês. O rendimento da aplicação que está sendo feita deu 1,2%. Ou seja, venci a inflação, né? O meu poder de compra aumentou 0,2%. Né? Então, esse tipo de raciocínio é muito importante. E esse exemplo de cálculo das taxas nos leva a entender isso também. Tá? Ficou tranquilo, gente, esse segundo exemplo, com 6 taxas também? Sim. Sim. Legal. Aslan colocou tranquilo no chat, legal. Eduardo também colocou tranquilo. Muito bem. Vamos agora a um terceiro exemplo. Bom, lembro que logo no início eu falei para vocês, né? A gente pode ter um tempo de investimento, né, que pode ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 100 meses, 200 meses, depende do tempo em que aquele valor ficar investido, né? E aí a fórmula vai se repetir, 1 mais I, quantas vezes forem o número de taxas da aplicação. Então aqui agora nesse exemplo, né, o valor ficou investido durante 1 ano, 12 meses. Né? Então o indivíduo iniciou uma aplicação e ficou 1 ano inteiro aplicado o valor. Tá? O investimento que foi feito foi de 90 mil. Então lá no dia 22 de janeiro de 2018, ele depositou os 90 mil. E resgatou 12 meses depois, no dia 22 de janeiro de 2019. 12 meses. Nesse caso, qual vai ser o valor que ele vai resgatar, né, após esses 12 meses, frente às seguintes correções? Nós temos aqui, então, 12 taxas, tá? Todas elas aí em percentual, e claro, tem que converter cada uma delas para numeral, de acordo com o que a gente já viu lá na primeira aula, e já vimos nos 2 exemplos anteriores, né? Então, 0,61% é 0,61 por 100, e aí divide, né? 0,61 por 100 dá 0,0061. Faz a mesma coisa com cada uma dessas taxas.
No final, então, temos as 12 taxas convertidas para numeral. E a gente precisa que ela esteja em numeral para poder fazer aquela soma, né, dentro dos parênteses, 1 mais i. De novo, repito, a gente não soma numeral com percentual. Então, não teria como somar, né, o 1 com 0,61%, por exemplo. Né? Ia dar totalmente errado. Né? É um número, um numeral e um percentual. Por isso a gente converte, então, o percentual para numeral, converte a taxa para numeral. Tá? Então vamos à montagem desse cálculo. Como fica a montagem, então, gente? Vai repetir 12 vezes 1 mais cada taxa. Então fica montante igual ao capital 90 mil, que multiplica 1 mais a primeira taxa, 1 mais a taxa convertida, né, para numeral, 1 mais 0,0061, que multiplica a segunda taxa, 1 mais 0,0058, que multiplica 1 mais a terceira taxa, né, 1 mais 0,0055. Então, claro, né, aqui vai ficar resolvido a soma de cada parênteses, o resultado da soma de cada parênteses a gente vai multiplicar, né? Então vai ficar 90 vezes 1,0061, vezes 1,0058, vezes 1,0055, assim por diante, até a última taxa lá, 1,0065. Multiplicou tudo. O montante resultante desse investimento de um ano, com essas diferentes taxas mensais, chegou a 95.482,92, que é o valor, então, que ele resgatou ao final de 12 meses de investimento. Então, investiu 90, resgatou 95.482,92, o rendimento foi de quanto? Rendeu 5.482,92, né? Então, o rendimento foi de 5 mil e pouco ali, né? Já que ele investiu 90, né? 90 ele já tinha. Tranquilo também esse terceiro exercício, gente? Só aumentou o número de taxas, né? A lógica, o raciocínio é o mesmo, o passo a passo para fazer o cálculo também é o mesmo, só aumentou o número de taxas. Aqui, muito importante, gente, como a gente pode ter situações aí com um número de taxas grande, é a gente não esquecer nenhuma delas, né? Então, sempre conferir a montagem do cálculo, né? Ah, são 12 taxas, então eu vou conferir, né? 1 mais e 12 vezes ali, né? Ver se estão as 12 ali, para não errar esse cálculo, né? Se a gente esquecer uma das taxas, vai dar completamente diferente o valor, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Então, primeiro passo, converte as taxas. Segundo passo, soma lá dentro dos parênteses 1 mais a taxa convertida para numeral, né? Terceiro passo, multiplica o capital vezes o resultante, né, de 1 mais cada taxa. E vai dar o montante final do investimento. Acredito que ficou tranquilo, né? Mas alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida? Já vimos aqui exemplos de 3 exercícios com um aumento sucessivo, né? Esse último aqui com uma quantidade de taxas maior. A Asselin colocou tranquilo aí no chat. Tudo certo. Legal. Eduardo colocou aqui, é ter atenção, né? É verdade, Eduardo. Atenção é importantíssimo, né? Para fazer a montagem correta, não esquecer dos passos, né? Do cálculo. Claro, as nossas aulas são sempre gravadas, né? Então, a gente desenvolve o conceito, né? Vê os detalhes dos cálculos, depois a gente vê exemplos de cálculo, e está gravado. Aí, vou fazer um exercício, vou fazer uma atividade avaliativa, não lembro muito bem como é que faço. Vai ali no Classroom, na aba Atividades, e procura a aula daquele dia e rever aquele trecho, né? Da aula que está gravada ali, para relembrar. Ajuda bastante, tá? Na hora de resolver os exercícios, fazer atividades avaliativas, fazer prova, enfim. Tá? Alguém quer falar?
Para mim pareceu que alguém tinha... Não, foi só a impressão. Um ruído, então. Certo, gente? Não esquecendo que na segunda parte da aula, depois do intervalo e chamada, nós vamos ter exercícios que vocês vão fazer lá no Classroom, sobre esse conteúdo que a gente está desenvolvendo agora. Muito importante vocês participarem, a aula vai até o meio-dia, tá? E o atendimento de vocês acontece até o meio-dia. Então, vocês precisam fazer o exercício, porque vocês vão ter dúvidas na hora de fazer o exercício, e eu estou aqui para atender vocês, no horário de atendimento da turma de vocês, que é das 9 ao meio-dia, na segunda parte da aula, então, vocês fazendo os exercícios, tendo dúvida, eu estou aqui atendendo vocês para ajudar a resolver os exercícios de cada aula, tá? Relembrando, é claro, que exercício é a parte da aula, né? Das 9 às 12 a gente tem aula. A primeira parte conteúdo, a segunda parte exercício, as duas coisas são aula, são dois momentos diferentes. É aula. Processo avaliativo é outra coisa. A gente já falou dele lá no contato pedagógico, início da aula mostrando o calendário, a gente já falou dele também, né? É lá no Moodle, avaliativo, é prova, é substituição, é trabalho disciplinar. Aquilo é avaliativo, aquilo vale nota. Os exercícios é conhecimento, é estudo, é aprendizado, tá? Então, aula é aula, processo avaliativo é processo avaliativo, não confundam as duas coisas, tá? Muito bem, agora vamos aos descontos sucessivos, tá? Então, assim como existe a possibilidade, né, de a gente fazer um investimento e ter diferentes taxas incidindo sobre esse investimento, que vai causar, então, né, um acúmulo de capital com essas diferentes taxas ao longo do tempo, podem acontecer situações de descontos que são sucessivos, né? Então, eu posso antecipar o pagamento de algum empréstimo feito, posso antecipar o pagamento de alguma compra feita e vou ter o desconto dos juros, né, daquela compra que foi feita a prazo. Então, posso ter desconto sucessivo pela antecipação dos pagamentos, né? Então, é isso que ocorre nos descontos sucessivos. Eles são calculados sobre o saldo devedor, tá? E aí configura uma sucessão de descontos. Então, se eu tiver feito uma compra em 6 meses, aí vai ter juros, né, sobre esse valor parcelado. No primeiro mês os juros é 1%, no segundo mês os juros é 1,2%, no terceiro mês os juros é 1,4%, assim por diante, tá? Se eu antecipar esses pagamentos, eu vou ter esses descontos, né, dessas diferentes taxas. Tá? Eu antecipei 3 meses, um mês a taxa era 1,5%, no outro mês a taxa era 1,2%, no outro mês a taxa era 1%. Então, esses descontos sucessivos são aplicados na fórmula correspondente ao desconto sucessivo, tá? Essa é a nossa fórmula, então, gente, do desconto sucessivo. Então, ao calcular o desconto sucessivo, nós vamos ter um valor, o valor líquido a pagar, tá? O valor líquido a pagar é o L, representa o líquido, tá? O valor líquido. Então, eu tinha uma dívida de 12, antecipei os pagamentos, né? O valor líquido que eu vou pagar não é mais os 12, né? Com desconto ficou 10, por exemplo, tá? Então, o valor líquido vai determinar qual é o valor de fato que eu estou pagando frente ao desconto que foi concedido, tá? GL colocou no chat que perdeu a aula de segunda. Segunda não teve aula, GL. Essa disciplina aqui é terças e quintas-feiras, tá? Segundo ciclo, curso de administração, sempre, terças e quintas-feiras, no caso, turno da manhã, das 9 ao meio-dia. Tá, Jenny? Nossa próxima aula na semana que vem é na terça, tá? Certo, valeu. Não deixa de assistir a aula que tu não participou, Jenny, tá? Assiste lá, tá gravada, tá no Classroom/atividades. Tá? Que é um conteúdo importante, a gente já viu diversos cálculos, né? Fórmulas, com exemplos, inclusive. Então, para evoluir no conteúdo, né? Não perder aprendizado, recomendo assistir o que já foi passado, tá?
Muito bem. Então, a fórmula do desconto sucessivo é resultante valor líquido. Quanto é que eu vou pagar de fato depois do desconto, né? Então, o valor que eu vou pagar após o desconto, L, o valor líquido, igual ao valor nominal, ou seja, o valor da dívida, né? Quanto é que eu tinha de dívida, quanto é que eu tinha tomado emprestado, vezes, abre parênteses, 1 menos a taxa. Vejam bem, agora muda, né? O símbolo dentro dos parênteses. Como é desconto, é 1 menos a taxa. Estou descontando a taxa agora para fazer o pagamento com o devido desconto, tá? Depois, 1 vezes, vezes 1 menos a segunda taxa, vezes, abre parênteses, 1 menos a terceira taxa, assim por diante. N taxas, quantas taxas forem, a mesma coisa, né? Vai ser o número de vezes que eu vou ter 1 menos aqui na fórmula, tá? Estou antecipando 3 pagamentos, vai aparecer 3 vezes aqui, né? N vezes 1 menos I, 1 menos I, 1 menos I. Se for 12 taxas de desconto, vai aparecer 12 vezes 1 menos I aqui, né? Uma para cada taxa, certo? Para a gente calcular e chegar ao valor líquido após os descontos que foram concedidos. Ficou entendido esse conceito, gente? Sim. Certo. Então vamos ao nosso primeiro exemplo de desconto sucessivo. Nós tínhamos aqui uma dívida no valor nominal de 5 mil. Péssimo, né, gente? Ninguém quer dever 5 mil. Né? A gente não quer dever nada, né? Ninguém quer pagar juros. Mas nosso exemplo aqui tem esse caso, né? Infelizmente tem uma pessoa aqui com essa dívida, 5 mil. Essa dívida foi paga 4 meses antes, foi antecipado o pagamento da dívida, tá? Para não pagar mais juros, né? O indivíduo tinha o valor e foi lá e resolveu antecipar esses pagamentos, tá? Então, a dívida inicialmente de 5 mil foi paga 4 meses antes do vencimento. Então, se ele pagou 4 meses antes, ele teve, né, o desconto de 4 taxas, que elas não vão acontecer, né? Ele está antecipando, então ele vai ter desconto de 4 taxas. No primeiro mês, o desconto da taxa antecipada é 1,5%. No segundo mês, 1,8%. No terceiro mês, 1,6%. E no quarto mês, 1,4%. Então, está antecipando 4 meses. Essas 4 taxas aqui vão ser descontadas, né, do valor tomado emprestado, para que ele, então, faça o pagamento, né, o pagamento da dívida sem necessidade, né, de pagar esses juros aqui, tá? Então, pergunta aqui qual o valor líquido, né? Ou seja, né, quanto vai pagar no final, né, total. E claro, né, o valor do desconto vai ser simples de ver, né? O valor do desconto vai ser o valor que ele tinha pego emprestado, o nominal, né, 5 mil, menos o valor que ele realmente vai pagar após o desconto. Então, vamos lá. Fórmula, o valor líquido que vai pagar, igual ao valor nominal tomado emprestado, vezes o menos a taxa de cada mês. Tá? Colocando na fórmula, fica o valor tomado emprestado, 5 mil, que multiplica, abre parênteses, é desconto, então é 1 menos. Então, muita atenção. Uma coisa comum, um erro comum que acontece nos cálculos de aumentos e descontos excessivos, o pessoal acaba usando, né, o sinal trocado, às vezes. Quando é aumento sucessivo, soma 1 mais a taxa. Quando é desconto, é 1 menos a taxa. Então já gravem na mente aí, né? Quando for desconto, é menos a taxa. Quando for aumento, é mais a taxa. Tá? Então aqui ficou 1 menos a primeira taxa que está sendo antecipado, o pagamento, né? Menos 1,5%, vezes 1 menos 1,8%, vezes 1 menos 1,6%, vezes 1 menos 1,4%. Acontece que a gente não pode, né, fazer cálculo com numeral, né, mais ou menos uma taxa. A gente tem que converter a taxa, né, para poder somar ou para poder subtrair. Então, 1,5% é 1,5 dividido por 100. Então, 1,5 dividido por 100 vai ficar 0,015. Então, dentro do primeiro parênteses, vai ficar 1 menos 0,015.
que multiplica 1 menos 1,8% é 1,8 dividido por 100. Então vai ficar 1 menos 0,018. Terceira taxa, 1,6%. Divide 1,6 por 100, vai ficar 1 menos 0,016. Quarta taxa, multiplica, faz 1 menos 0,014, porque 1,4 por 100 dá 0,014. Agora sim multiplica, né? Os resultados. 5.000 vezes 0,985. Por quê? 1 menos 0,015 dá 0,985. Que multiplica 0,982. Por quê? 1 menos 0,018 dá o 0,982. Que multiplica 0,984. Por quê? 1 menos 0,016 dá o 0,984. É a mesma coisa lá na última, né? Multiplica por 0,986. Por quê? Porque 1 menos 0,014 é 0,986. Multiplica todos os fatores, né? Pelo valor nominal aqui, 5.000. E o valor líquido a pagar, depois do desconto de todas essas taxas, vai ser 4.692,34. Então, ele tinha a dívida de 5, mas antecipou os pagamentos, teve esses descontos correspondentes, e o valor, em vez de pagar 5, ele vai pagar 4.692,34 com antecipação desses 4 meses. Tá? A diferença, né, entre o valor que ele tinha de dívida e o valor que ele vai pagar depois, né, de antecipar, é o valor do desconto. Então tá ali, ele tinha de dívida 5.000, ele pagou efetivamente, depois dos descontos das taxas, 4.692,34. Ele teve um desconto, então, de R$ 307,66 por estar antecipando 4 meses. Tá? Como é que ficou, gente, esse exemplo aí do desconto sucessivo? Ficou entendido, tranquilo? Esse detalhe do sinal ali dentro da fórmula, como achar aqui o desconto? Ficou entendido todo esse racional aí do cálculo? Sim. Legal. Bárbara colocou ótimo ali no chat. Legal, Bárbara. Thalia também sim. Aslen sim. Eduardo colocou entendido. Bruna colocou bastante informações, porém tranquilo. É verdade, Bruna. Principalmente quando a gente tem o primeiro contato, né, com conteúdo, a gente, né, bastante informação porque é a primeira vez. Mas depois, né, refazendo esses exemplos, fazendo exercícios, vocês acabam pegando a prática. Mas o importante é, né, participar da aula, fazendo os exercícios na segunda parte, e, claro, na hora de estudar, refazer esses exemplos de aula, tá? Então, pega o caderno, copia o enunciado, né? Então, depois pega esses slides, copia todos os enunciados dos exercícios e tenta refazer no caderno. E depois compara com o resultado que está no slide. Deu certo? Legal. Então, já consegui fixar aquele conteúdo. O que eu refiz aqui, eu não consegui chegar no mesmo resultado do exemplo. Então, aquilo ali tem que, né, reforçar e refazer aquele exemplo até pegar. Tá? Então, fica uma recomendação aí. Esses exemplos de aula, né, vocês podem refazer todos eles aí, copiando os exercícios no caderno e refazendo os cálculos para comparar depois também. Tá? Já que os slides, posteriormente, são disponibilizados para vocês ali no Classroom, na barra Atividades. Tá? A Bárbara disse que fez isso, né, na aula passada, consigo entender. Perfeito, Bárbara, é o melhor jeito de estudar. E pelo menos para a maior parte, né, de todos nós, eu também sou assim, eu gosto do caderno, né, de copiar o exercício do caderno e refazer ali o passo a passo no caderno. Isso faz uma mecânica, né, de aprendizado muito boa, né? A gente está com a atenção concentrada naquilo ali, a gente está lendo, está absorvendo, está escrevendo, e essa mecânica, né, de escrever e estar atento ao desenvolvimento do cálculo faz com que a gente fixe com mais facilidade, né? Então, a dica da Bárbara aí é muito boa, né? Para a maior parte de nós, né, para a maior parte da humanidade, aí, 90% do aprendizado aí tem grande sucesso dessa forma, né? Escrevendo, refazendo, e a gente realmente fixa aí. Tá? Muito, muito bom método.
Maria colocou também ali, verdade, né? Ajuda muito se a gente tiver essa prática, né? Se acostumar a fazer essa prática, né? Às vezes, se a gente não tem esse costume, né? Aprende a ter esse costume de refazer e depois vai ver que dá muito certo, né? A gente vai acabar adotando isso aí para todos os nossos estudos, né? Até para os estudos teóricos, né? Não é cálculo, é uma disciplina teórica. A gente acostuma de fazer um resuminho no caderno, montar um esquema, montar um mapa mental, né? Isso também ajuda a fixar esses conteúdos teóricos também, né? Fazer essas descrições aí, essas anotações, tá? Muito bem, então esse foi o nosso primeiro exemplo de desconto sucessivo. Então, para a gente ir fixando, vamos ver mais exemplos, tá? Temos agora um segundo exercício aqui de desconto sucessivo, tá? Aqui é um aparelho, esse aparelho custa R$1.000, tá? Foi-se o tempo, né, que tinha celular aí, a maior parte dos celulares era menos de R$1.000, agora a maior parte deles é mais de 1.000, né? Então, digamos que fosse um celular, né? Comprou um celular, R$1.000, a loja fez uma promoção, um desconto de 20% para compra à vista, e o cliente, ao fazer essa compra, né, ele ganhou ali num sorteio, foi contemplado com mais 10% de desconto, tá? Sobre o valor já do desconto anterior. Então, ele teve um desconto de 20%, depois 10% sobre aquele valor que já tinha sido descontado. Então, são dois descontos, são sucessivos, um após o outro, tá? Então, no caso aqui, a gente tem duas taxas de desconto, tá? Uma após a outra. Qual o valor que vai ser pago pelo cliente após feitos esses descontos sucessivos, tá? Então, é a mesma lógica, né? Vai ser o valor líquido, L, igual ao nosso valor nominal, né? Que seria a dívida inicial de 1.000, mas aí vezes 1 mais a primeira taxa de desconto, que é os 20%, vezes 1 menos, né? Vezes 1 menos a primeira taxa de desconto, vezes 1 menos a segunda taxa de desconto, tá? Então, vamos lá. Está aqui a montagem do cálculo, né? O primeiro desconto foi de 20% e o segundo de 10%. Então, ficou o valor nominal, né, da compra, R$1.000, vezes 1 menos a primeira taxa de desconto. 20% foi desconto, um bom desconto. E aí ele foi contemplado e recebeu mais 10% de desconto. Então, vezes 1 menos 10%. Tá? Os valores percentuais, como a gente já sabe, tem que converter para numeral. Então, 20% é 20 dividido por 100, vai ficar 0,20. 10% é 10 dividido por 100, vai ficar 0,10. Então, vai ficar os 1.000, que multiplica 1 menos 0,20. Então, vai multiplicar 0,80, né? Vezes 1 menos 0,10, vai multiplicar 0,90. 1.000 vezes 0,80 vezes 0,90, ficou um valor líquido de 720. Então, aquele aparelho, né, custava 1.000, com esses dois descontos sucessivos, ficou R$720. Tá? Qual foi o valor do desconto? O valor era 1.000 da compra, menos 720 que foi efetivamente pago, o desconto foi de R$280 de desconto. Bem tranquilo, né? Nesse caso aqui, são só duas taxas, o cálculo é bem mais rápido de fazer, a montagem da fórmula também, tá? De novo, aquela sequência, né? Converter a taxa, né, de percentual para numeral, não esquecer, né, de resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, no caso é 1 menos, né, o valor resultante ali da conversão da taxa, e depois multiplicar os três fatores. No caso do desconto sucessivo, a gente pode encontrar o valor do desconto, diminuindo o valor inicial da dívida ou da compra, menos o L, né, que de fato foi pago para achar esse valor do desconto. Tranquilo até agora, né? Pode falar. Tranquilo. Mas uma dúvida na minha calculadora, no caso eu fazendo aqui o cálculo do 1 menos 0,20, dá 0,8, em vez de ser 80. É a mesma coisa. É a mesma coisa? No Isso. caso, não vai considerar, vamos supor que caia na prova, essa conversão. Não altera o cálculo, pode fazer aí. 1 vezes 0,8, 1 vezes 0,9, vai dar 720. Faz a mesma coisa, 1.000 vezes
0,80 vezes 0,90, dá o mesmo resultado. Dá o mesmo? Então tá bom. Pode fazer, anota aí no caderno para ti e faz aí, um do lado do outro, tu vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Tá. Certo? Obrigado. Nada. Muito bem. Muito obrigado pela participação do colega. Poderia ser dúvida de outros também, né? Quando a gente faz uma pergunta, a gente se esclarece e ajuda os demais também. Então, a participação de vocês é sempre bem-vinda. Façam as perguntas, né? Tirem as dúvidas de vocês. O importante é não deixar passar qualquer dúvida. Então, aquilo que a colega acabou de fazer agora é perfeito, tá? Tirou a dúvida dela, né? E dá mesmo o resultado. Muito obrigado. Exatamente. Perfeito, Maria. Muito obrigado pela tua pergunta. Capaz. Sempre que a gente pergunta, a gente se ajuda, né? A gente ajuda os outros também. Então, isso é muito Toda a bom, vida. muito importante. Legal. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta nesse segundo exercício? Ok, então, vamos adiante. Nesse terceiro exercício, nós temos a compra, né, de uma TV Smart, tá? O custo dela R$ 3.500. Bem cara essa TV, né? Mas estamos salvos aqui porque nós estamos no exercício de desconto. Não vai sair tudo isso, né? Vai ter desconto. Então, a loja fez uma promoção de 15% de desconto na compra à vista. Então, se tu comprar à vista, eu te dou 15% de desconto. Aí o cliente ganhou ainda depois mais 5% de desconto, né? Foi lá na loja, tinha um cupom, alguma coisa, né? Tinha aquela rodinha, gira a rodinha e vai sair um desconto lá. Ele ganhou mais 5. Então tem desconto sucessivo, né? A compra seria 3.500, mas vai pagar à vista, já vai ganhar 15%. Depois desse desconto de 15%, ainda ganhou mais 5. Então, desconto sucessivo, 15 e depois mais os 5%. Tá? Qual vai ser o valor de fato que ele vai pagar depois desses dois descontos? Então, vamos ao nosso cálculo aqui. L, que é o valor líquido que ela vai pagar, igual ao valor da compra, 3.500, que multiplica 1 menos o primeiro desconto, né? De 15%, que multiplica 1 menos o segundo desconto de 5%. De novo, converte as taxas, né? 15% é 15 dividido por 100, dá 0,15. 5% é 5 dividido por 100, dá 0,05. Então ficou 3.500, que multiplica 1 menos 0,15, multiplica 0,85, então. Que multiplica 1 menos 0,05, 0,95, então. Ficou, então, essa multiplicação simples aí de fazer, né? 3.500 vezes 0,85 vezes 0,95. O valor líquido, de fato, que vai ser pago por essa TV é R$ 2.826,25. Então, custava R$ 3.500, pagou bem menos, né? Que é o valor que a gente acabou de calcular. Qual é o desconto? O desconto é os 3.500 menos o valor de fato pago, R$ 2.826,25. Tem um desconto total de R$ 673,75, né? Nesse caso aqui foi um bom desconto, né? Um valor bem agradável do desconto. Tá? Mesmo passo a passo, né? Converter o percentual da taxa, né, para numeral. Não esquecer do desconto sucessivo, é 1 menos, né? Ali, os valores encontrados, a gente multiplica eles para achar o valor líquido a ser pago. Podemos encontrar sempre o desconto, diminuindo o valor inicial, né, que seria a compra cheia, menos o valor realmente pago. Vamos achar sempre ali o valor que foi de desconto. Muito bem, gente. Esse foi o nosso conteúdo da aula 2. A ideia agora é a gente fazer um intervalo, 15 minutinhos para vocês tomarem um café, fazerem um lanche. Na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada, a primeira coisa, né? Na aula passada, vocês já entenderam aí essa lógica, né? A gente faz a chamada logo no retorno, tá?
Então não precisam desconectar, permaneçam aí conectados, porque na volta eu abro a câmera e o microfone e já vou estar com a primeira chamada ali para fazer e vou começar a chamar os nomes, né? Então se vocês desconectarem agora, na volta da chamada ali pode ter passado já o nome de vocês, né? Na hora da chamada, então muita atenção, tá? Mas, claro, antes da gente entrar em intervalo, alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Agora são 10h15, 10h30 a gente volta. 10h30 a gente retorna. No retorno, nossa chamada. A chamada é ao vivo online, né? Abra a chamada e vocês vão respondendo para ganhar presença. E depois a gente vai ter os nossos exercícios no Classroom. Permanece ao vivo nessa segunda parte dos exercícios, né? Enquanto vocês vão fazendo, podem surgir dúvidas, perguntas, né? E a gente vai conversando, vai trabalhando e vai esclarecendo, né, as eventuais dúvidas de vocês nessa segunda parte, tá? Muito bem, gente. Bárbara perguntou dos slides. Agora já, durante o intervalo, eu já libero os slides que a gente acabou de tratar, tá, Bárbara? Só o vídeo que demora um pouquinho mais, né? O vídeo demora um tempinho para converter, mas ele vai estar à disposição de vocês ali depois também, tá? Então, gente, eu vou fechar a câmera e o microfone, e aí às 10h30 eu abro de novo para a gente dar continuidade, tá? Com chamada e exercícios. Até daqui a pouquinho, gente. Tá na mão. É os guri. É isso aí. Vamos pro lanche.